E aí, moçada, beleza? Então, vamos continuar estudando, né? Apesar da quarentena. Então, hoje nós iniciamos um novo assunto, função polinomial, certo? Segundo bimestre. Então, hoje nós vamos ver o que é função polinomial, o grau da função polinomial, tá? Já vamos ver como é que é a função, o estilo da função. Vamos resolver alguns probleminhas e vamos falar de duas funções polinomiais, que uma é a constante e a outra é a função afim. Então vamos para a aula. Então vamos lá. O que é função polinomial? Tá? O livro trata esse assunto assim de uma forma muito superficial e eu não gostei. Tá? Na verdade, função polinomial é a mesma coisa que polinômio. Tá? Polinômio. Por exemplo, uma função f de x do tipo a n, x elevado a n, mais a n menos 1, vezes x elevado a n menos 1, mais a n menos 2, vezes x elevado a n menos 2, mais etc, etc, até a 1 vezes x mais a 0. Tá? Isso aqui é um polinômio. Então, é um número real, um coeficiente, um número real, vezes uma potência de x, mais um outro número real, vezes uma potência de número x, numa potência de x, com um grau a menos, né? Um valor a menos, né? Do que esse. Lembrando que o n aqui é número natural, tá? E esse aqui é um número real. O AN é um número real. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, que é um número vezes x elevado a um número inteiro, mais um outro número vezes x elevado a um número a menos do que esse, né? Uma unidade a menos que esse, mais um outro número real vezes o x elevado a um número, uma unidade a menos do que esse expoente, e assim por diante, até um número vezes o x mais um número sozinho. Isso daqui é uma função polinomial, tá? É a mesma coisa que polinômio. Se você é uma pessoa que gosta de estudar e tal, e quer se aprofundar logo muito, dá uma olhadinha aqui, ó, no terceiro ano, né, no terceiro ano, né, no assunto do terceiro ano, no primeiro bimestre, no primeiro assunto do começo desse ano, tá? Eu tratei justamente da função polinomial. Então, dá uma olhadinha ali que você vai ver ali o capítulo de polinômios, e daí você pode ver o polinômio mais amplo, tá? Só que nesse capítulo aqui, a gente não vai tratar da função polinomial como um todo. A gente vai tratar só de 3 tipos de função polinomial aqui, né? A gente vai trabalhar mais aqui 2 tipos de função polinomial, né? Eu falei 3, mas na verdade são 2, 3, 3. Que são o quê? É aquela função polinomial assim, ó. Ax mais b, e a outra que é assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Aí você fala assim, mas você disse 3. Quais são as 3? Essa daqui? Não. Essa e a função constante. A função constante, ela é uma especificidade dessa daqui ou dessa daqui, todas elas, tá? Na verdade, a função constante, ela é essa função polinomial aqui, onde o an menos 1, o an menos 2, até o a1 é tudo igual a zero. E só o a0 é que é, digamos assim, diferente de zero, né? Porque até o a0 pode ser igual a zero. Mas a gente costuma dizer que a função constante é quando todos esses coeficientes aqui, a n até o a1, são zero. E daí a função fica assim, ó, f de x é igual a zero, né? Ou só o a, entendeu? Ou só, na verdade, a gente costuma dizer assim, ó, f de x é igual a k, porque a gente quer dizer constante, tá? Então, a gente vai tratar nesse capítulo de 3 tipos de função polinomial. A função
constante, que ainda nessa mesma folha aqui eu já vou tratar ela, tá? A função do primeiro grau e a função do segundo grau, tá? E o que é o grau de uma função polinomial? O grau da função polinomial é justamente esse n aqui, ó, o maior expoente do x. Então, quando, por exemplo, eu digo que essa daqui, né, f de x é igual a, vou colocar um exemplo logo, em vez de ficar só colocando letra, 3x menos 8. Isso daqui é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o maior expoente do x é 1. É só, mas não tem nada ali. Sim, mas é a mesma coisa que 1, né? Porque x elevado a 1 é x. Então, quando eu vejo só o x assim, não vejo x elevado ao quadrado, x elevado ao cubo, só vejo x, nós estamos falando de uma função do primeiro grau. Porque o maior expoente do x é 1, certo? Quando a gente fala de alguma coisa assim, por exemplo, ó, f de x é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 4, por exemplo. Isso daqui, eu olho os termos que tem x e vejo qual que é o maior expoente do x. Aqui é x elevado a 1, aqui não tem, é x elevado a 0, né? Porque lembra que x elevado a 0 é a mesma coisa que 1, né? Então, 4x elevado a 0 é a mesma coisa que 4 vezes 1. E 4 vezes 1 é o 4, entendeu? Então, isso aqui é x elevado a 0, aqui é x elevado a 1 e aqui é x elevado a 2. Então, essa daqui é o que a gente chama de função do segundo grau, tá? Então, são esses... aqui, nesse capítulo, a gente vai tratar de função do primeiro grau e do segundo grau somente. E função constante, que é do zero grau, mas... tá? A gente vai tratar desses dois tipos aqui, função do primeiro e segundo grau. Beleza? Bom, mas o grau de uma função polinomial pode ser até mais, né? E lembrando, se você lembrar aqui que a função polinomial é desse tipo, né? Então, por exemplo, alguma coisa assim, f de x é igual a 5x à quinta menos 3x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 5. Aí eu pergunto, qual que é o grau disso aqui? É do quinto grau, né? Que o maior expoente é 5. Então, isso aqui é do quinto grau. Tá bom? Mas é isso aí. Tá? Então, função do quinto grau é o grau da função, ela é expressa pelo maior expoente do x. Aqui no caso é 1, aqui no caso é 2 e aqui no caso é 5. Beleza? Bom, agora vamos à função constante. O que é a função constante? A função constante é qualquer uma dessas aqui, onde todos os coeficientes do A1 até o AN são zero. E daí vai ficar assim, ó, f de x é igual a zero. Tá? Ou, por exemplo, né, f de x é igual a 7. O que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que... vou colocar até o segundo grau, porque é o assunto desse capítulo aqui, tá? Então, ó, 0x ao quadrado mais 0x mais 7. É isso que está dizendo, tá? F de x é igual a 7, é isso que está dizendo. Que o coeficiente do x ao quadrado é 0, que o coeficiente do x é 0 e que o termo independente é 7, tá? Na verdade, não está dizendo só isso, né? Está dizendo que isso é 0xn mais 0xn menos 1 mais 0xn, né? Só que você não escreve tudo isso aí. Tá? A gente simplesmente, eu estou fazendo isso aqui, estou exagerando porque eu quero mostrar que o f de x igual a 7 é como se fosse uma função do segundo grau, onde os coeficientes do x ao quadrado e do x são 0. E só o termo independente que não é 0, certo? Tá? E como a gente já viu gráfico de função também, né? Então é prudente que a gente fale aqui de gráfico da função constante. Como é que é o gráfico da função constante? Como é que eu desenho essa função aqui? F de x é igual a 7. Tá? Lembrando que f de x é y. Isso aqui é a mesma coisa de escrever y é igual a 7, tá? Como é que eu faço esse desenho aqui? Então, eu desenho assim, ó. Tá? Aqui está o eixo x e aqui está o eixo y. Então, para o x igual a 1, y é igual a 7. Para o x igual a 2, y é igual a
7. Para o x igual a 3, y igual a 7. E para o x igual a 2,5, y igual a 7. E para o x igual a menos 2,3, y igual a 7. Espera aí. Mas para qualquer x, o y é igual a 7? É o que está dizendo aqui, ó, y igual a 7. E o x? Não tem. Ou você pode ver assim, ó. Você colocar aqui, ó, x igual a 3, 3 ao quadrado, 9, 9 é 0, 0. 3 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. E 0 mais 7, 7. Entendeu? Ou qualquer uma daquelas outras funções ali, desde que todos os coeficientes até o A1, né? Por exemplo, essa aqui, ó. Se todos os coeficientes até o A1 for 0, você pode colocar qualquer x aqui. X ao quadrado, x ao cubo, x a 10, vezes 0, 0. Então vai zerar tudo isso aqui. E vai ficar só isso aqui, ou seja, é o que a gente diz. É o termo independente de x. Ele não depende do x. E quando a função é só o termo independente, então quer dizer que o gráfico dela é o quê? É uma reta horizontal. É uma reta horizontal na altura do 7. Entendeu? Esse é o gráfico da função y igual a 7. Para qualquer x, o y vai ser sempre igual a 7. E aqui, eu gosto de fazer um esclarecimento, porque quando eu vi isso a primeira vez, eu me espantei. Tá? Eu não tinha pensado nisso. E eu quero já abrir a mente de vocês em relação a isso. Tem um outro gráfico, por exemplo, eles falam assim, desenhe o gráfico da reta x é igual a 4. Eu falei, peraí, mas x é igual a 4, x igual a 4 é a solução, né? O x é igual a 4. Não, isso aqui é uma reta. Como assim isso aqui é uma reta? Isso aqui é uma reta? Uma reta. Mas como que isso é uma reta? Bom, se y é igual a 7 é uma reta aqui na direção do 7, então x igual a 4 é uma reta na direção do x igual a 4. Aqui, ó. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, né? Então, quando o y for 5, o x é igual a 4. Tá vendo? Aqui, ó. É uma reta aqui, ó. Pronto. Isso aqui é o gráfico. Esse aqui é o gráfico. X é igual a 4. Entendeu? Só que isso aqui não é uma função, né? Isso aqui não é uma função. Porque para a função é o seguinte, ó, todo elemento do x só pode ter um elemento no y. Para o x igual a 4, todos os y, certo? Então isso aqui não é função. Isso é simplesmente está dizendo uma posição no espaço. É a posição de todos os pontos onde o x é igual a 4. São esse aqui, ó. Certo? Então, muita atenção aí, que às vezes aparece isso aqui em algum lugar e a gente não se liga, né? Eu, quando eu vi a primeira vez, falei, pô, mas como é que eu vou fazer uma reta aí, x é igual a 4? Não sei como é que eu vou fazer isso. Aí quando eu percebi, né, na verdade, o professor teve que me contar, né, que, bom, se o y é igual a 7 é assim, então o x igual a 4 é uma reta assim. Ponto. Entendeu? Tá? Só que isso daqui não tem a ver com as nossas funções polinomiais, né? Mas é que como isso aqui tem relação com isso aqui, quando eu descobri isso aqui, eu fiquei impressionado, né? Não tinha pensado ainda, né? Abrir a mente, sair da caixinha, pensar um pouquinho diferente do normal. Eu olhei isso aqui e falei, realmente isso aqui é uma reta onde o x é 4, para qualquer valor de y, o x é 4. Beleza? Então a função constante ela é assim, tá? Ela é uma reta horizontal na altura do y que ele está informando. Muito simples, não tenho o que falar aqui, não tenho o que fazer, tá? Eu posso dizer assim que existe a função constante no valor positivo, né? No valor negativo, e existe a função constante também o quê? Essa daqui, ó. Que função constante é essa aqui? Essa daqui é o y igual a 0, tá vendo? Certo? Bom, então vamos passar para o próximo assunto. Então agora vamos ao estudo da função polinomial do primeiro grau. A função polinomial do primeiro grau, a gente escreve ela de uma forma simplificada da seguinte forma, ó. F de x, ou simplesmente y, igual a ax mais b. Tá? Então, como a função polinomial do primeiro grau só tem dois termos, o coeficiente do primeiro termo, em vez de a gente colocar A1, e o coeficiente do segundo termo, em vez de a gente colocar A0,
a gente põe no coeficiente do x como a e o termo independente o b, certo? E esses dois coeficientes aqui, ó, eles têm uma importância muito grande na função polinomial. Eles dizem como é a função, tá? O a é o que a gente chama de coeficiente angular, tá? E o b é o que a gente chama de coeficiente linear, tá? Existe um segredo atrás desses coeficientes aí. Um deles fala sobre a inclinação da reta, por isso que é chamado angular. E o outro, coeficiente linear, ele fala da posição dessa reta, onde que essa reta está. Tá? Então vamos dizer, o coeficiente angular diz que a reta tem essa inclinação, e o coeficiente linear diz que essa reta que tem essa inclinação ou está para cima ou está para baixo. Ela está em algum lugar para cima ou para baixo. É isso que esses dois coeficientes dizem, tá? Bom, acabou. Acabou, certo? Bom, agora repare só uma coisa. Vou colocar um exemplo aqui de uma função polinomial do primeiro grau, tá? Y é igual a 2x menos 3. Tá vendo? Isso aqui é uma função polinomial do segundo grau. Às vezes ela não está escrita assim. Às vezes ela está escrita assim, ó. 2x menos y mais 3 igual a 0. Tá? É a mesma equação. É a mesma equação. Eu simplesmente joguei tudo para um lado só. Tá? Você joga tudo para um lado só. Essa daqui eu acho que a gente chama de função reduzida e essa aqui é a função geral do primeiro grau. Tá? Assim como essa daqui a gente refere-se a ela como sendo y igual a ax mais b, algumas pessoas referem-se a essa daqui como sendo o quê? Ax mais by mais c igual a 0, tá vendo? Eu pessoalmente prefiro essa daqui porque quando eu vejo essa daqui, eu sei exatamente como é que está o gráfico da função. Porque uma função por si só, ela não é só uma equação, ela não é só uma igualdade ali, alguma coisa igual a outra coisa, né? Uma função, ela é também principalmente um gráfico, ela tem um desenho no plano, ela é um agrupamento de pontos do plano cartesiano, certo? E os pontos que essa reta aqui, ó, essa equação, ela agrupa, são o quê? É uma reta, tá? A reta é um grupo de pontos, né? Grupo de pontos, né? Na verdade, falando de uma forma mais clara, né? É um conjunto de pontos do R2. O que é R2? Do plano cartesiano, tá? Então, é um conjunto de pontos do R2. É uma reta, só que estão sempre em uma reta. Então, uma função polinomial do primeiro grau, ela desenha uma reta. Guarde isso. Desenha uma reta, tá? Bom, quando eu tenho alguma coisa desse tipo, né, envolvendo uma letra e outra letra, isso daqui é uma reta, tá? Isso aqui é uma reta. Quando eu tenho uma equação que só envolve o x e o y, e os dois não tem expoente aqui maior do que 1, né? Por exemplo, y é elevado a 1 e x é elevado a 1, então isso aqui é uma equação do primeiro grau. Quando eu tenho essa equação aqui envolvendo x e y com um expoente 1, eu chamo isso aqui de uma equação, uma função do primeiro grau. E eu sei que isso aqui me desenha uma reta. Beleza? Bom, vamos ver esse problema aqui, ó. Esse problema diz assim, ó. Em uma função polinomial do primeiro grau, y é igual a f de x, sabe-se que f de 1 é igual a 4 e f de menos 2 é igual a 10. Escreva a função f e calcule f de menos meio. O que isso daqui está me dizendo? Então, função do polinomial do primeiro grau é uma reta. E ele está me dando, quando ele me diz isso aqui, ele está me dando pontos do plano cartesiano. Isso daqui, ó, está me informando o quê? Que o x é 1 e o y é 4. E esse aqui está me informando o quê? Que o x é menos 2 e o y é 10.
Então, se eu, por exemplo, pegar aqui um plano cartesiano aqui, né? Desenhar um plano cartesiano, aqui o eixo x, aqui o eixo y, tá? Eu posso fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, certo? Então, eu posso localizar esses dois pontos aqui no plano cartesiano. Por exemplo, 1, 4 é aqui, ó, x1, y4. Ele está falando desse ponto aqui, ó. Esse daqui, ó, o x menos 2 e o y 10, ó. X menos 2, aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá aqui, ó. Então, ele está falando desse ponto, tá? E como ele está falando de uma função polinomial do primeiro grau, eu posso ter certeza que eu tenho uma reta aqui, ó. Entendeu? Essa daqui é o gráfico dessa função polinomial. Ele quer que eu calcule, ele quer que eu descubra o quê? A equação, a função, né? A regra da função. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar, né? Deixa eu colocar aqui os pontos. 10, menos 2, 1 e 4. Então, a gente pode resolver isso através de um sistema de equações, tá? Que a gente acha isso aqui. Por exemplo, já que eu sei que a função é y é igual a ax mais b, então eu vou pegar esse ponto aqui e vou colocar aqui, ó, os dados desse ponto, essa coordenada, e vou colocar aqui. Então, o 1 é o x e o 4 é o y. Então, vai ficar assim, ó. 4 é igual a vezes 1 mais b. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Então, o x é menos 2 e o y é 10. Então, vai ficar assim, ó. 10 é igual a vezes menos 2 mais b. Tá? Isso daqui me gera o quê? Me gera um sistema de duas equações. Que é assim, ó. 1 vezes a mais b igual a 4. E esse daqui é o quê? Menos 2a mais b igual a 10. Tá vendo? É um sistema de equações. E a gente resolve esse sistema de equações, tá? A gente resolve esse sistema de equações para achar o valor do a e do b. E como é que a gente resolve o sistema de equações? Tá? Eu posso colocar o x, ou melhor, desculpa, eu posso subtrair as equações de forma que uma das letras desapareça, ou eu posso isolar uma das letras e colocar na outra. Então, eu vou, por exemplo, isolar aqui, ó, dessa daqui sai que a mais b é igual a 4, certo? Então, daqui sai que b é igual a quê? A 4 menos a, é ou não é? Se eu pegar esse a e jogar para lá, fica menos a. Então, vai ficar que o b é igual a 4 menos a. Aí eu pego esse 4 menos a e coloco no lugar desse b aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Esse aqui vai ficar igual. Menos 2a mais b. Então, mais 4 menos a vai ser igual a 10. Tá vendo? E daí, eu resolvo isso aqui. Vai ficar o quê? Menos 2a. Né? Como era mais aqui, né? Como eu estava somando, eu não precisava nem ter colocado parênteses. Eu podia colocar simplesmente mais 4 menos a, né? Então, mais 4, eu jogo para o outro lado, vai ficar menos 4. Então, esse lado aqui já tem o 10 e aqui vai ficar menos 4. Tá? E o mais menos a é menos a. Ó. Então, menos 2a com menos a dá menos 3a. Igual a 10 menos 4, 6. Então, daqui sai que a é igual a menos 6 sobre 3. Tá? Eu troco o sinal de tudo, né? Aqui fica mais, aqui fica menos, pronto. E eu pego 3 e passo dividindo. Então, vai ficar menos 6 sobre 3. Então, daqui sai que o a é igual a menos 2. Tá vendo? O a é menos 2. E o b? Bom, agora eu pego qualquer uma das duas equações. Na verdade, eu posso pegar essa daqui que já está, ó, b igual a 4 menos a, né? E fazer aqui, ó, b é igual a 4 menos 2. Tá? Então, b é igual a 4 menos vezes menos mais 2. 4 mais 2, 6. Então, a minha função polinomial do segundo grau, ela é, na verdade, assim, ó. Y, que é igual a f de x, né? Vai ser o quê? A, que é menos 2x, mais b, que é mais 6. Tá aqui. Entendeu? Agora ele me pede o quê? Calcule, né? Então, essa daqui é a função, tá? É a primeira, ó. Escreva a função f de x e calcule f de menos meio. Então, agora eu vou colocar no lugar do x o quê? Menos meio. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Então,
f de menos meio vai ser igual a menos 2 vezes menos meio mais 6, tá? Então, menos vezes menos, mais 2 vezes meios, ou seja, 2 metades dá 1 inteiro. Então, vai ficar aqui f de menos meio é igual a mais 1 mais 6. Então, f de menos meio é igual a 7. Tá vendo? É assim que a gente faz simplesmente, tá? A gente, no caso aqui, eu resolvi isso aqui por um sistema de equações. Tá? Eu fiz aqui, ó, eu montei a função com os valores do x e do y que estão fornecidos aqui e obtive duas equações, em que agora essas duas equações elas têm como incógnitas o a e o b. Tá vendo? E as duas equações juntas eu consegui descobrir, combinando essas duas equações, eu consegui descobrir o valor do a e o valor do b. E daí eu consegui montar a função de segundo grau. Certo? Com a função eu consigo calcular o valor da função, ou seja, o valor do y em qualquer x. Então, quando x for meio, menos meio, eu coloquei o menos meio aqui e obtive que o y é 7. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando desse aqui, ó. Quando x é menos meio, tá vendo? Que aqui é o menos 1, né? Aqui é o 0, aqui é o menos 1, aqui é o 2. Então, o menos meio aqui, ó. Ele está falando que o ponto com x menos meio e o y 7, ó, 4, 5, 6, 7. É aqui, ó. Tá? Tá em cima da reta também. Qualquer ponto que tiver em cima dessa reta vai satisfazer essa função, tá? Eu posso achar outros, né? Por exemplo, quando x é 3, né? Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Tá aqui, ó. 3 e o y, 0. Tá vendo? Esse é outro ponto da reta. Entendeu? É assim que a gente faz. É assim que a gente acha a função aqui, tá? Vamos ver mais um pouquinho? Então, veja aqui, ó. Várias coisas, várias relações do nosso dia a dia, várias coisas que a gente trata, preço, cálculo de várias coisas, muitas vezes é uma função do primeiro grau, mas a gente nem se apercebe. Quer ver? Vamos ver isso aqui, ó. Um vendedor recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Uma parte fixa, no valor de R$ 900, e uma parte variável, que corresponde a uma comissão de 8% do total de vendas que ele fez durante o mês. Tá? Então, veja só, ele tem uma parte fixa, R$ 900, e ele tem uma comissão, um valor a mais que ele recebe, que é 8% em cima do que ele vende, né? Então, se ele vende lá R$ 10, ele vai ganhar 900 mais 8% de R$ 10, que é muito pouco, né? Mas vamos dizer que ele vendeu R$ 100. Então, ele vai ganhar 900 mais 8% de R$ 100. Bom, calma aí. 8 a cada 100 ele vai ganhar. Se ele vendeu 100, ele vai ficar com R$ 8. Então, ele vai ganhar R$ 908 de salário. Certo? É claro que um vendedor que ganha R$ 908 de salário, que ganha R$ 8 de comissão, você manda embora, né? É mais ou menos o que está acontecendo agora, né? Com esse troço de quarentena, o salário da pessoa caiu completamente. Mas vamos lá. Então diz assim, ó, expressar a lei da função que representa seu salário mensal. O que é a lei da função? A lei da função é a regra, é a função mesmo, é y igual a não sei o que, não sei o que, não sei o que, certo? Então, como é que vai ser a lei da função aqui? Então, é importante a gente perceber isso aqui, ó. Vamos fazer a lei da função, ela é sempre alguma coisa assim, ó. Y é uma função de x, tá? Então, lembrando lá que a gente viu de função, a gente tem que ver o seguinte, a função, o y é uma função de x, ou seja, o y depende do valor do x. E quem que vai ser o x e quem que vai ser o y? Então, ele diz assim, ó, expressar a lei da função que representa seu salário mensal. Então, o y, que é o f de x, vai ser o quê? Vai ser o salário. Certo? Mas espera aí. E o x vai ser o quê? Né? Ó, o y é a variável
é dependente. Ela depende. O salário depende de quem? Depende da comissão, do total de vendas, ó. Né? Na verdade, comissão não, né? Ele depende do total de vendas. Então, X é quem? É o total de vendas. Certo? Então, olha só. O salário Y vai ser um valor fixo, 900, mais 8% do total de vendas. Então, 8% de X. 8% de X. Mas como é que é 8% de X? Como é que se calcula 8% de X? É 8 sobre 100. 8%, 8%. Então, vai ficar aqui o Y é igual a 900 mais 8% de X. Tá? Então, essa daqui é a lei de formação. Ó. Essa é a lei de formação. Essa daqui é a função. Aí você fala, pô, mas tá estranho, não tinha que ter um AX mais B? Sim, olha só. F de X é igual a AX. O A quem que é? 8 dividido por 100, eu posso até escrever como fração mesmo, porque 8 sobre 100 é um número, tá? Sem problema nenhum. Então, o F de X vai ser o quê? 8 sobre 100 é o A, X mais B. Quem que é o B? É 900. Aí você fala, mas aqui estava na frente. Tanto faz. Não tem importância. 900 mais 8 centésimos de X é a mesma coisa que 8 centésimos de X mais 900. Então tá aqui, ó. Essa é a lei de formação. Essa é a função. Ó. O A é 8 sobre 100 e o B é 900. Entendeu? Então olha lá o que diz aqui, ó. Calcular o salário do vendedor sabendo que durante um mês ele vendeu 50 mil em produtos. Então, olha só. O total de vendas foi o quê? 50 mil. Então, X é igual a 50 mil. Então, F de 50 mil vai ser o quê? Vai ser 8 vezes 50 mil sobre 100. Tá aqui, ó. Tá? 8 sobre 100 vezes X. Então, eu já fiz 8 vezes X, que é 50 mil, sobre 100. Mais 900, certo? Bom, 50 mil dividido por 100 é fácil. É só cortar 2 zeros aqui e cortar 2 zeros aqui. E daí ficou que F de 50 mil, escrevi assim, tá? Vai ser o quê? 800 vezes 500, dá 8 vezes 5, 40. 40 mais 2 zeros. 4.000 mais 900. Então, o salário para um total de vendas de 50 mil, tá? Um total de vendas de 50 mil, vai ser o quê? 4.900. Veja só que interessante, hein? O 900 é praticamente para pagar o vale-refeição dele. Vale-refeição, o ônibus, o transporte. Ou ele ganha mesmo que é a comissão. 900 é só os custos dele, ó. Né? O cara pode pensar assim, né? Olha só, vou te dar um vale alimentação, um vale transporte, uma ajuda aí para você o mês de 900 reais. E o resto do seu salário vai vir da sua produtividade. Você vendeu, você vai ganhar. Você não vendeu, você não ganha nada. Você só vai ter o custo, né? O custo aqui de manutenção, o vale alimentação, o vale refeição, o vale transporte, né? A ajuda para você vender é isso aqui, ó, 900. Agora, o seu ganho vai vir da sua produtividade, do quanto você vender. Né? Só que é o seguinte, se você não vender bem 2 meses seguidos, você está no olho da rua. Tá? Porque daí nem os 900 reais ele vai ter dinheiro para pagar para o cara. Tá pagando 900 reais para o cara fazer o quê? Nada. Não tá ganhando nada. Entendeu? Aí manda embora. Entendeu? Tá? Agora aqui uma coisa muito importante. A função do primeiro grau, tá? Normalmente a gente nem sempre, né? Nem sempre a gente vê ela. Eu falei normalmente, mas não é normalmente, é nem sempre. A gente vê ela associada a gráfico, tá? Mas eu faço questão de fazer aqui o gráfico dessa função. Porque a gente às vezes não quer perceber de que isso daqui, né, essa relação entre o total de vendas e o salário da pessoa
está representado, pode ser representado através de um gráfico, tá? Então, assim, ó, quando o cara vender o zero, quando o cara vender zero, o que que ele ganha? Ele ganha só 900, tá aqui, ó. 900, tá? Quando ele vender 1.000, o que que ele ganha? Ele ganha 1.000, né? 1.000, ele vai ganhar o quê? 80, né? Aqui, ó, é 8% de 1.000, certo? Ó, corta dois zeros, dá o quê? Dá 80, né? Então, vamos colocar um pouquinho mais. Vamos fazer assim, ó. Quando ele vende 2.000, vamos fazer só 1.000 mesmo, vai. Aqui, ó, 1.000, aqui 2.000, aqui 3.000, tá? Então, quando ele vende 1.000, ele ganha o quê? 980. Aqui é 900, aqui é 1.800, aqui é 2.700, aqui é 3.600. Então, quando ele vende 1.000, ele ganha só o quê? 980. Quando ele vende 2.000, ele vai ganhar o quê? 8% de 2.000. Então, corta dois zeros, dá o quê? Dá 160. Então, ele vai ganhar o quê? 1.060. Aí esse é um pouquinho mais alto aqui, ó. Não ficou tão bom o gráfico, não, né? Então, o gráfico é assim, ó. Na verdade, podia fazer melhor, né? Podia fazer assim, ó. Aqui está o X, aqui está o Y. Vamos dizer que aqui está o 900, tá? Então, vamos colocar esse ponto aqui. Então, quando o X é 0 e quando o X é 50.000, certo? Então, quando o X é 50.000, o salário dele vai ser o quê? 4.900. Então, tá aqui, ó. Esse é o gráfico da função, tá? Do salário do funcionário. Tá? Ela é uma reta, porque cresce de forma linear, tá? Ó, vendeu um pouquinho, ganhou mais. Vendeu mais um, ganhou mais, né? A cada 100 reais que ele vende, ele ganha 8. Vendeu mais 100 reais, foi para 200, ganhou agora 16. Mais 100 reais, agora ganhou 24. Aí vai mais 100 reais, certo? Então, é uma reta. Sempre que a gente tem alguma coisa do tipo y é igual a ax mais b, isso aqui é função da reta, certo? É uma função da reta e é isso aqui. Beleza? Bom, vamos ver o último assunto de hoje? Então, agora vamos falar da função linear, tá? Aí você fala, peraí, mas outra função? Você falou a função constante, a função do primeiro grau e a função do segundo grau. Agora tem a função linear? Não. A função linear, ela é uma função do segundo grau. Ela é uma função do tipo f de x, né, ou y é igual a f de x é igual a ax mais b. Ela é uma função de reta, tá? Ela é uma reta. Só que a gente chama de função linear quando o b é igual a zero. Então, a função ela fica simplesmente assim, ó, y é igual a vezes x, tá? E é através da função linear que a gente percebe o papel do a. Tá? É na função linear que a gente percebe o papel do a. Por quê? Porque o b é zero. Então, o b desaparece da função. Então, toda a diferença entre uma função e outra vai ser dada pelo a. Então, por exemplo, y é igual a 1 vezes x. Y é igual a 2 vezes x. Y é igual a menos 3 vezes x. Y é igual a menos meio vezes x. Tá? Qual é a diferença entre essas aqui? Ah, é o a. Sim, mas como é que essa diferença no a vai impactar aqui no gráfico dessa função, tá? Então, ele vai impactar justamente na inclinação dessa reta. Como é que vai ser essa reta? Porque a função linear, quando b é igual a zero, quer dizer que passa aqui, ó. Ela vai passar aqui na origem, tá? Eu não quero colocar aqui porque vai passar vários gráficos aqui, então eu não quero escrever o zero. Mas no cruzamento entre as duas retas é a origem, é o ponto de x0 e y0, tá? Então, como é que eu vou
fazer? O que que eu vou fazer com essas aqui? Então eu sei que ela passa por aqui, basta um ponto, eu ponho um valor para x e calculo y e ligo. Então, por exemplo, essa daqui, y é igual a 1x, ou simplesmente y é igual a x. Quando x é igual a 3, 3 vezes 1, 3. Então, x3, y3. Então, ó, x1, x aqui, ó, 1, 2, 3, y, 1, 2, 3, aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó. Então, aquela primeira ali, y é igual a 1 vezes x, é essa daqui, ó. Vai infinitamente para lá e vai infinitamente aqui para baixo, tá? Essa daqui que é a y é igual a 1 vezes x. E essa daqui, y é igual a 2 vezes x. Então, vamos colocar um valor para x aqui e vamos descobrir qual que é o y. Por exemplo, o mesmo x2, né? O mesmo x3 que eu coloquei aqui na outra, eu coloquei 3, né? Então, 3, ó, 2 vezes 3, 6. Então, quando o x é 3, 2 vezes 3, 6, o y é 6. Então, tá aqui, ó, x3, y, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. Então, ó. Então, agora, essa daqui vai passar aqui, né? Aqui. Tá? Então, essa daqui é quem? É y é igual a 2x. Essa daqui quem que é? É y é igual a x, né? 1 vezes x, x, certo? E essa daqui, y é igual a menos 3x. Então, essa daqui, ela vai passar aqui também, porque é uma função linear, o b é igual a 0. Agora, quando o x for, por exemplo, menos 2, tá? Quando o x for menos 2, vou fazer para esse lado aqui o ponto, ó. Quando x é menos 2, porque aqui já está bastante, vou fazer para esse lado aqui. Então, olha lá. Quando x é menos 2, então menos 3 vezes menos 2, né? Menos 3 vezes menos 2 dá o quê? Mais 6, certo? Então, quando x é menos 2, o y é 6. Está aqui, ó. X menos 2, tá? X menos 2, y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. Aqui em cima. Então, essa daqui, ela vai passar pela origem também, né? Ela passa pela origem e vai passar ali em cima. Beleza? Então, essa daqui é y igual a menos 3x. E essa aqui, y é igual a meio x. Meio x. Então, vamos colocar também um número negativo aqui. Né? Eu posso colocar qualquer um, sem problema nenhum, né? Mas vou colocar um número negativo. Então, quando x for menos 4. Então, vai ficar assim, ó. Menos meio vezes menos 4. Né? Então, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, quando x for menos 4, o y é 2. Então, aqui, ó. X menos 4, y 2. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá? Então, vou traçar aqui também. Tá aqui, ó. Então, essa daqui, o que que é? Y é igual a menos... Eu posso pegar e multiplicar isso aqui, né? Menos 1 vezes x dá menos x. Então, eu posso colocar assim, ó. Menos x sobre 2, tá? Só para não escrever um número mais. Então, veja. O que que é que o A fez de diferença em cada uma dessas quatro equações aqui? Porque eu desenhei essa, desenhei essa e desenhei essa, tá? Desenhei essas quatro aí. O que que esse coeficiente do x fez de diferença em cada uma delas? Todas elas passam pela origem. Por isso que se chama função linear. Agora, o que que o x fez com cada uma delas? Ele mudou a inclinação, a direção para onde que ela está indo. Né? Então, essa daqui, ó, ela tá para lá. Ó. Essa daqui, 2, tá para cá. Ó. Tá? Então, aqui é o y igual a 1, y igual a 2 subiu, certo? Ó, aí o a negativo é para cá, para esse lado aqui. Ó. Positivo é para lá, negativo é para lá. Então, menos 3 está para cá. Ó.
Veja, o menos 3, ele está um pouco mais inclinada do que o 2, né? Apesar da diferença para um lado e para o outro, mas ela está um pouco menos inclinada, ó. O 1 está aqui, ó. O 2 está mais, tá vendo? E o menos 3, né? O 1 seria assim, o menos 1 seria assim, o menos 2 ou menos 3 está mais inclinado ainda. Então, quanto maior a intensidade desse daqui, mais inclinada ela vai estar. E ao contrário, quanto menor, no caso aqui é menos meio, né? É menos meio, ela ficou o quê? Menos inclinada. Então, se for aqui menos 1 sobre 10, daí ela vai ser menos inclinada ainda, vai ser para cá, ó. Entendeu? E se for meio, meio é para cá, ó. 1 é aqui, né? 2 é aqui, 1 é aqui, então meio é aqui, ó. E como é que seria o 3? Então, 1 aqui, 2 aqui, 3 seria para cá assim, ó. Em algum ponto lá para cima. Ou melhor, mirando, né, em algum ponto lá. E como é que seria se o A fosse 10? O 10 seria, provavelmente seria assim, ó, bem inclinadona assim, ó. Certo? Então, o coeficiente A, ele fala sobre a inclinação da reta. Certo? Bom, então isso aí, por hoje a gente fica por aqui, tá bom? Por hoje a gente fica por aqui. Você já pode pegar aqui no Google Drive ali o documento e já começar a fazer os exercícios ali. Os primeiros são simples, mas é para firmar, confirmar os conceitos aqui desse assunto aqui, tá bom? Se você acha que já tem domínio, já conhece alguma coisa, vai fazendo os outros, tá? Mas amanhã eu falo mais sobre a função do primeiro grau, beleza? Então isso aí, vamos que vamos, compartilha, chama a gente, curta o vídeo, então curta o vídeo, não deixe de curtir o vídeo, clique aí no joinha, tá bom? Verifique se você está inscrito no canal, se está acionado o sininho para você receber as notificações, tá? E compartilha, todas as aulas do primeiro ano estão nessa playlist aqui, tá bom? Então isso aí, vamos que vamos e até a próxima.